Fala aí pessoal, eu sou o Bruno, estamos aqui hoje para mais um vídeo, Dragon Ball Super episódio 54, tá? E esse episódio finalmente nos deu um vislumbre de como que a coisa está desenrolando, mas de novo sem entregar muito, né? Ele só entrega o básico necessário, tá? Então, a primeira coisa que eu queria fazer antes de começar a falar, primeiro agradecer ao pessoal aí que está dando apoio, que está entrando no canal, se inscrevendo, dando likes nos vídeos. Queria pedir também para dar uma forcinha na divulgação, que é bem importante. O canal está começando, começou há pouco mais de um mês. E aí a gente está quase perto dos 40 e acho que aos pouquinhos, devagarzinho, nós vamos subindo, vamos crescendo e vamos chegar lá. Obrigado pela força, valeu. O apoio de vocês é muito importante, né? E eu também gostaria assim nos comentários, né, para ter um feedback, para saber como melhorar e o que fazer, e o que está sendo feito que tá legal, o que está sendo feito de repente podia melhorar. Beleza. Primeira coisa que eu queria falar é uma coisa que eu não esqueci o episódio passado, mas eu deixei de comentar a propósito, porque eu queria comentar com um pouco mais de tempo. Aquela história da xícara. Para mim, a história da xícara que foi mostrada no episódio passado, quando o Zamasu apareceu a primeira vez, tá? É um emblema, é uma referência, é uma simbologia muito forte, tá? Eu vou explicar. Os orientais, chineses, japoneses, enfim, consideram coerente e acham ser possível avaliar a técnica de um espadachim com a caligrafia. Quanto mais habilidoso o cara é com a caligrafia, aquela escrita antiga, chinesa ou japonesa, enfim, mais habilidoso o cara deveria ser com a espada, porque requer disciplina, requer concentração, requer técnica, né? Quanto mais bem feito está a execução, também dá para refletir a paz, a calma, a pureza no coração do guerreiro, né? Então, da mesma forma, o ritual do chá, vocês que assistem anime já sabem disso, já viram filmes, mas o ritual do chá no Japão é diferente, não é só que nem nós fazemos aqui um chazinho, tem toda uma preparação. Quando uma visita chega na sua casa, a pessoa vai preparar o chá, tem todo um ritual para a pessoa aprender a correta preparação do chá, como é que se faz, como é que se serve, tem toda uma porção de regras, né? E algumas pessoas atribuem a técnica de preparação do chá com a pureza no coração e na alma da pessoa. Quanto mais pura, quanto mais bondosa é a pessoa, mais isso se reflete no chá, no sabor, no aroma, no processo, entende? Então, Dragon Ball Super trouxe isso pra gente. No começo do episódio passado, nós vemos Zamasu preparar um chá. E Gowazu-sama, tá? No japonês, quem prestar atenção, eles estão chamando ele de Gowazu. O W tá pegando o som de V, mas aqui nós estamos chamando de Gowazu. Enfim, tá? Eu vou pelo que está sendo dito, tá? Gowazu-sama. Esse cidadão comenta, elogia a preparação do chá do Zamasu, que ainda possui o coração puro, ou seja, ele ainda é bom, ainda é um ser puro, certo? E isso se reflete no chá. O chá dele tem uma textura gostosa, bonita, tem um sabor gostoso, ele comenta isso, o processo tem toda a calma, tudo. Porém, o Zamasu tem uma pequena corrupção no coração. Ele já mostra ali
aqueles sintomas de mania de grandeza, de querer ser o Deus, de querer ser o juiz, de querer julgar, de querer forçar as leis que ele acha que são as corretas, entendeu? Que não é a função de um Kaiô, não é a função de um Kaiô. Ele está querendo ele está querendo ultrapassar as funções dele, e isso é um crime grave. E Gopal-Sama explica isso para ele, mas por enquanto ele ainda é um ser do bem, por enquanto aquilo é só uma ideia que ele tem, mas que ele alimenta ali bem quietinho, tal. Ok. Quando o Zamasu conhece o Goku, a história muda, porque o Zamasu, sem querer, o Gopal-Sama acha que isso vai fazer o Zamasu entender os seres humanos, ver o potencial que eles têm, mas acontece exatamente o contrário. Zamasu fica com medo, acha que os seres humanos são perigosos demais, porque esse Goku, que é um ser humano, e quando a gente fala seres humanos, a gente sabe que Saiyajins são extraterrestres, mas eles têm semelhança com a humanidade, eles são humanoides, né? Portanto, eles fazem parte da classe de seres humanos, tá? Por exemplo, o Frieza não é uma raça de seres humanos, é uma outra raça de alienígenas. O Piccolo, né, os Namekusei são humanoides, mas são bem diferentes do ser. Mas os Saiyajins não, os Saiyajins são praticamente humanos com caudas e que na lua cheia viram macacos, né? Então, o Zamasu, ao ver o perigo que é, já que Goku consegue se equiparar a Bills, o deus da destruição, e o próprio Gopal-Sama deixa isso claro e fica até apavorado com isso, Zamasu então percebe que os humanos são perigosos demais, tá? E aí Goku indo desafiar ele daquele jeito inocente do Goku, quase imprudente, deixa ele mais irritado ainda. E ao ver que Goku subjuga ele e por muito pouco não o mata, se fosse uma luta de verdade, Goku teria derrubado ele, mas Goku nunca mata os adversários. Então, mas Zamasu não sabe disso. Para ele foi humilhante ter perdido para um humano, né? Ali já nasceu o ódio que ele tinha, já começou a tomar um espaço maior, tanto que ao final do episódio o Gopal-Sama pede uma nova xícara de chá, e esse ódio já começa a corromper o coração do Zamasu a ponto de alterar isso aí. A gente percebe no chá uma injeção de uma matéria negra, assim, como se aquilo fosse uma representação do ódio dele. Tá? E é isso que é a simbologia que eu queria comentar aqui, galera. É essa que é a simbologia. O ódio alterou o chá, alterou a calma dele, alterou a paz de espírito, alterou o coração dele, e o coração dele já começou a se corromper. Nós não sabemos se o Zamasu virou o Black ou se ele criou o Black. O fato é que ele está dando sinais de que ele tem toda a relação com isso, né? Agora, no episódio que nós estamos, isso está ficando mais claro, de como que essas coisas podem ter acontecido, como é que foi isso. Não aconteceu rápido, aconteceu, foi se montando. Parece que a história da viagem no tempo criou um loop temporal, porque Zamasu não conhecia Goku, mas daí, por eles terem ido ao 10º universo investigar o anel, Zamasu conheceu Goku. Talvez esse tenha sido o evento que fez com que Black, ao nascer, conhecesse Goku, né? Também nos é explicado como é que Zamasu tem o brinco verde, e nós ficamos sabendo que o brinco verde é de um Kaioshin superior. Zamasu seria um aprendiz, portanto ele não tem o brinco verde, ele tem o brinco laranja, amarelo, que é de aprendiz. Então ele não tem ainda as credenciais para ser um Kaioshin. Ainda ele é um Kaiô comum, né? Ele está aprendendo, né? E
Então, acontece que o Govazu-sama explica para o Zamasu como é que funcionam os anéis. Ele mostra para ele. E ele mostra para ele uma civilização primitiva de seres que não são humanos. E eu acho que aí é uma falha do Dragon Ball, porque eles não são humanos, é uma raça bem dinossáurica, que ficam se batendo ali, se matando. O Zamasu fica mais puto da cara ainda, né? E comenta que aqueles caras deveriam ser exterminados, mas Govazu proíbe ele e repreende ele, porque isso é a função de um deus da destruição. Somente deuses da destruição podem exterminar as raças, eles que têm essa função. Portanto, se um deus da destruição resolver destruir uma raça ali, a função é dele, tá? Os Kaiôs não são para isso, né? E então o Zamasu está querendo aos poucos pegar uma função que não é dele, né? Então, nós ficamos sabendo que o anel branco permite que a pessoa viaje somente ao futuro. Ela sai do futuro, do tempo presente dela, e depois retorna ao presente, tá? Então, é proibido a um Kaiô Shin viajar, um Kaiô Shin supremo viajar ao passado e alterar a coisa no presente. Quando ele viaja é perigosíssimo. E finalmente nós ficamos sabendo que são os anéis verdes. Os anéis verdes servem para criar linhas temporais diferentes, para modificar a história. E tem gente já teorizando que talvez esse anel verde tenha alguma coisa a ver, tá? Porque assim, ó, a gente tá vendo que o Black ele pode ser Zamasu no futuro. Tem muita gente falando isso. Seria ele, mas ele usa o anel e ele vai do futuro do Trunks para outros tempos, mas ele retorna para o futuro do Trunks, o que dá a indicação de que ele é de lá, né? Mas acontece que o céu também era de um futuro muito superior ao do Trunks, nós vimos no anime, e virou um vilão no presente. E o céu do presente nem nasceu, né? Ele foi destruído. Talvez isso aconteça de novo em Dragon Ball. O vilão do futuro fique sendo o vilão no presente e você só tem que vencer ele e impedir que ele nasça no presente. Talvez seja isso. Não sei. É apenas um pensamento que eu tenho dadas as circunstâncias, né? Voltando aqui para a situação dos anéis, o Govazu-sama dá outra explicação pra gente, como que o brinco dele foi parar na orelha do Zamasu, tá? Ele explica que ele tem que colocar o brinco na orelha certa, porque se ele colocasse na outra orelha os dois iam se fundir. A fusão Potara, né? Que não pode ser desfeita, né? Outro erro de Dragon Ball, porque o velho o Kibito e o Kaioshin que nós conhecemos aparecem desfundidos, sendo que eles deixam claro que isso não é possível, né? Mas tudo bem. Então, não necessariamente o Zamasu precisa ter matado o mestre Govazu-sama. A única coisa que ele precisa fazer é, no momento de distração do velho, colocar o brinco verde na orelha certa, os dois se fundem e vão gerar um Kaiô muito mais poderoso do que o normal, já que Zamasu tem. Vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Piccolo. O Piccolo era um guerreiro, tinha o poder, e Kami-sama tinha o conhecimento, então deu origem a um guerreiro muito poderoso e muito inteligente, né? E a mesma coisa acontece com Zamasu. Se ele se fundir com o Govazu, ele vai ter acesso a todo o conhecimento, vai se tornar um Kaioshin completo, né? Com as permissões e atribuições, e ainda vai ter o acesso ao conhecimento que ele não teria normalmente, né? Então nós temos duas possibilidades: o Zamasu ter matado o Govazu, roubado o brinco dele, né?
para que ele possa ter as permissões de um Kaioshin completo, superior, ou ele simplesmente ao colocar o brinco, fundir com ele e pegar o poder dele. Só que essa teoria está um pouco mais descartada, porque o Zamasu não sabia, o Black não sabia usar o brinco e nem sabia usar o anel. O Black não sabia usar o anel, ele usou o anel para seguir o rastro do temporal do Trunks, mas ele não sabia do limite de tempo do anel e nem dominava ele por completo. Então essa possibilidade está um pouco menor, né? E por fim temos a estrela do episódio, que é a ação do Vegeta. Vegeta tenta amparar o seu filho, ensinar o filho, né? Só que começa a acontecer uma coisa que a gente vem percebendo desde o episódio passado. O Vegeta, ele é um guerreiro Saiyajin que ele quer resolver as coisas por ele mesmo. O Trunks, ao ver o poder do Vegeta, né, nos faz aquele flashback e tem aquela cena muito legal do Super Vegeta e tal, deles treinando e tal. E os dois começam a lutar e o Trunks engana o Vegeta com o nível Ultra Super Saiyajin, aquele bombadão tipo Broly, né? Mas na verdade era só para distrair ele, e eles lutam. O Vegeta mostra o Super Saiyajin azul, esnoba o Super Saiyajin 3, né? O Trunks pergunta se ele pode se transformar em Super Saiyajin 3, Vegeta esnoba o Super Saiyajin 3 e mostra uma transformação mais poderosa pro Trunks, né? E essa transformação aí, né? Com isso, o Trunks vê que os dois Super Saiyajins azuis, que são capazes de equiparar-se ao nível de Deus, né? De Bills, poderiam vencer Black facilmente, e perde a vontade. E aos poucos começa a ter a ideia de que basta Goku e Vegeta irem para o futuro e eles acabam com o Black, ele não vai nem precisar fazer nada. Vegeta odeia esse tipo de coisa e percebe pelo sorrisinho do Trunks o que está acontecendo. E repreende ele, dizendo que ele que tem que ter força suficiente para vencer, para resolver os problemas no mundo dele, tá? Porque ele é um guerreiro, ele é herdeiro do sangue Saiyajin, e ele tem que ter esse orgulho com ele, né? Isso foi uma cena bacana, mas eu esperava que Vegeta fosse treinar o Trunks até que ele efetivamente ficasse mais forte. Ele apenas deu essa lição sobre o orgulho Saiyajin novamente e vazou, né? Ele se retirou. Eu achei que o Vegeta fosse aí fazer o que ele não fez na saga Cell, né? Agir mais como um pai pro Trunks, assim. E ele foi meio que apenas um referencial de Saiyajin, né? Mas tudo bem, foi bacana, né? Então temos o Whis e o Bills na parte final do episódio recebendo um comunicado do Zemo-sama, e o Bills, a reação do Bills foi totalmente engraçada, hilária, cara, foi muito doida. O Bills chega a arrebentar uma mesa ali na saudação, meio sem noção, todo atrapalhado. E Zemo-sama revela então que ele quer falar com o Goku, né? E nós ficamos a ver navios esperando para ver o que Zemo-sama gostaria de falar com o Goku. Talvez, tem gente já falando isso, tá? Zemo-sama possa querer conversar com o Goku a respeito do torneio dos universos, né? Que parece que vai ser o final do Dragon Ball Super. Ou talvez Zemo-sama vai convidar Goku para ser um deus. Não sei, tem gente falando isso já, né? O que ele queria com ele, né? Ou talvez não seja nada disso, né? A gente não tem como saber. Infelizmente, por causa das Olimpíadas aqui no Brasil, o Japão, o pessoal anunciou lá que Dragon Ball Super só vai voltar a ter episódios dia 21 de agosto, né? Que nós vamos ter que ficar esperando até lá. Então, galera, eu queria pedir aquele like aí, se inscreve no canal se você não se inscreveu, ajuda a compartilhar os vídeos aí, deixa os comentários de vocês quais são as teorias de vocês, se tem aquela polêmica também do Goku Black ter a versão Super Saiyajin rosa ou branco. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Tem
né? Quais são as teorias de vocês, o que vocês acham, o que vocês estão achando do episódio, tá ruim, tá legal, é isso que vocês esperavam, o que vocês estão esperando, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo, falou!